pessoa do seu lado e fala assim: se prepara, porque hoje o bicho vai pegar. Amém? Gente, nós estamos chegando no final da nossa série chamada Ego. E quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que falaram assim: pastor, essa série de mensagens mudou a minha vida. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu sei que Deus mudou a minha vida com essa série de mensagens. Eu subi nesse altar no primeiro domingo para ministrar um homem. E eu estou finalizando essa série, um novo homem. Ou pelo menos aprendendo com Jesus que eu preciso ser melhor. Amém? Porque nós estamos nessa jornada de a cada dia entendermos que o Espírito Santo é esse que vai trabalhando. É essa pessoa que vai nos conduzindo para que um propósito se cumpra, para que eu e você se torne tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém? Então, como sempre vocês fazem, estendem as mãos para cá, orem por mim, me abençoa. Amém? Libera palavras dos céus aí sobre a minha vida. Pede para Deus me usar, para que eu seja boca dos céus aqui nessa noite, amém? Fala, libera palavras dos céus aí, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Eu recebo a intercessão da tua igreja. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Que essa noite, Pai, eu não venha estragar aquilo que o Senhor começou. Sim, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Cara, eu estou muito feliz. Feliz porque você veio para o culto. Quero agradecer a Deus por todas as famílias que estão viajando, estão nas estradas agora, voltando para Brasília. Algumas pessoas estão conectadas no carro, assistindo o culto online. Eu já quero profetizar que eles chegarão em paz. Amém? Chegarão aqui em Brasília, debaixo da graça, da unção de Deus. Queridos, nessa jornada que nós iniciamos, no início de março, nós começamos a falar sobre ego. Eu acredito que se a gente ficasse o ano todo falando sobre ego, ainda faltariam palavras para a gente falar tudo o que precisa ser dito sobre o ego. Mas eu acredito numa coisa: a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Amém? É aquele que, se a gente abrir o coração e falar: Espírito Santo, me ensina, me molda, me ajuda. A Bíblia diz que um dos adjetivos do Espírito Santo é que ele é ajudador. É ele que te ajuda a ser um homem, uma mulher melhor. O seu pai não pode te ajudar da forma que o Espírito Santo te ajuda. O seu professor não pode te ensinar da forma que o Espírito Santo te ensina. Então, independente se você aproveitou todas as palavras que foram ministradas durante esse mês, eu quero dizer que você precisa continuar aprendendo com o Espírito Santo. Amém? No próximo mês nós vamos começar uma série chamada A Mesa. Se prepara. Será um mês incrível. Você vai entender que Jesus quer se revelar à mesa. Amém? Abra a Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Tá vendo aí, gente? Agora vocês podem trazer Bíblia para a igreja, tá bom? Na hora que a gente vai ler, ó, as luzes se acenderam. Vocês viram que os meninos estão... Essa equipe é demais. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Você que não trouxe Bíblia, vai estar aí no telão. Portanto, olha só o que a Bíblia diz:
Se por estarmos em Cristo, quem está em Cristo aqui? Amém? Glória a Deus. Temos algum poder? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Versículo 2: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Diga o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, diga o mesmo amor. Um só Espírito, diga um só Espírito. E uma só atitude, diga uma só atitude. Nada façais por rivalidade. Olha só que texto incrível. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Como diz Salomão, tudo é vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas, superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, diga pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Versículo 8: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Até aqui. Eu não teria como finalizar essa série sem falar de Jesus. Nós falamos de muitos personagens da Bíblia ao longo desse mês. Talvez você está vindo pela primeira vez, eu te aconselho a ir lá no nosso canal do YouTube e assistir todas as séries. Ou, se você puder também baixar o nosso app, só você ir lá na Play Store, colocar Real Amor, baixa o nosso app, todas as mensagens estão lá, em forma de podcast e em forma de vídeo. E você pode estar acompanhando todas as mensagens que foram ministradas aqui nesse mês. Então, não teria como finalizar não falando de Jesus. Aqui a gente acabou de ler um texto extraordinário. Um texto onde Paulo, ele nos ensina e mostra para nós que Jesus, ele veio e ele se humilhou. E aí eu lembro da mensagem da pastora Andréia, quando ela falou sobre humilhação. Se você ainda se sente humilhado, é porque o seu ego não está no lugar certo. Porque uma pessoa que não tem esse ego inflado, ele não se sente humilhado. Porque afinal, ele entende que ele está aqui não para ser servido, mas para servir. E Jesus, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo. Como não amar Jesus? Como não olhar para Jesus e tentar imitá-lo, como o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele entendeu que Jesus era a sua maior referência. Deixa eu te falar, querido, você pode até admirar homens nessa terra, mas a sua maior referência precisa ser Jesus. Porque o homem vai te decepcionar, o homem vai te julgar, o homem vai apontar o dedo para você, mas Jesus não. Jesus, ele vai te acolher. Jesus, ele vai começar a te mostrar o caminho que você precisa seguir. E Paulo entendia isso. E ele fala, olha, ele assumiu plenamente a forma de servo.
Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Jesus sentia como eu e você sentimos. Jesus, ele também teve que lidar com o orgulho, com o ego. Amém? Ele teve que lidar com isso. Mas ele nos ensinou como vencer. Ele nos ensinou como sermos homens e mulheres com o ego no lugar certo. E a Bíblia diz que ele se esvaziou, assumiu plenamente a forma de servo, tornando semelhante a um ser humano. Pensa nisso, cara. Jesus que é Deus, Jesus que é onipotente, onipresente, onisciente, ele se humilha, Vivi, e ele se torna homem igual a mim e a você. Sabe por que ele fez isso? Para mostrar para nós que é possível viver como ele viveu. É possível amar como ele amou. É possível se humilhar como ele se humilhou. É possível entender quem nós somos, porque Jesus sabia quem ele era. Amém? Jesus sabia, cara. E a Bíblia diz: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Diga obediência. Deixa eu te falar, você nunca vai saber lidar com o seu ego se você não entender em primeiro lugar a palavra obediência. Nós estávamos falando ali atrás com o nosso time de voluntários, na nossa reunião ali, antes do culto, nossa reunião de oração. Cara, é impressionante como Deus nos conduz para sermos homens melhores. E sabe como é que ele faz essa condução? Colocando diante de mim e de você situações para nos provar. Amém? Ah, pastor, eu quero saber lidar com o meu ego. Jesus vai te dar experiências. Jesus vai te dar oportunidades. E a Bíblia diz lá no livro de Tiago que a aprovação vem dele. Amém? O diabo não pode provar ninguém. A aprovação é de Deus. Sabe por que a aprovação é de Deus? Porque Tiago vai nos ensinar que ele nos prova, sabe por quê? Porque ele tem certeza que você vai ser aprovado. Meu Deus do céu, isso é poderoso demais, cara. Sabe por quê? Porque ele te conhece. Ele sabe que se você verdadeiramente abrir o teu coração para ser transformado por ele, você vai ser aprovado em tudo que ele colocar diante de você. Vocês estão aqui? Amém? E Jesus, ele foi aprovado porque ele decidiu obedecer. Você vai ver Jesus no Getsemane. E hoje nós tivemos o ensaio geral do nosso espetáculo. E foi incrível hoje aqui, eu já senti tanta presença de Deus, cara. E tem uma cena, vou dar só um spoiler, tem a cena do Getsemane. Você não pode perder o espetáculo semana que vem. E Jesus no Getsemane, ele está sentindo como eu e você sente. Ele está angustiado. Você já ficou angustiado? Amém? Você já teve medo? Você já teve pavor? Jesus teve todos esses sentimentos. E ali no Getsemane, ele fala para Deus, ele fala assim: Pai, se possível, está pesado, está difícil, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Isso é obediência. Amém? É quando você está sendo conduzido pela tua carne, cara. É quando você está sendo conduzido pelo teu ego. Mas você vira e fala assim: não, eu não vou me submeter a isso, mas eu vou me submeter à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a vontade do Jesus humano, carnal, era falar assim: não, eu não quero isso, está doendo. Ele suou sangue. Ele entrou no último nível de pressão, ao ponto do corpo jogar para fora sangue e minar pelos poros dele sangue. Os estudiosos vão dizer que esse é o último grau de pressão
que a pessoa pode sofrer. Mas aqui Jesus estava ensinando para mim e para você sobre essa palavra obediência. Você está disposto a obedecer aquilo que Jesus está falando para você? Eu não tenho dúvidas, cara, que desde o início dessa série, o Espírito Santo começou a gerar algo dentro de você. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai obedecer? Ou você vai continuar fazendo a vontade da sua carne? A vontade da carne gera prazer. Amém? A vontade da carne gera satisfação. Mas deixa eu te falar, quando você decidir obedecer a Deus, você vai entrar num nível de plenitude que até hoje você não viveu. Amém? E aí muitas vezes, cara, a gente se contenta com pouco. Sabe, Poli? A gente se contenta com a nossa vontade, sendo que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o que você vai decidir? Continuar vivendo a sua vontade, ou você vai a partir de hoje falar assim: Deus, eu ainda não tinha decidido não, mas hoje, dia 31 de março, eu vou decidir te obedecer. Deixa eu te falar, querido, você não vai se arrepender se hoje você decidir obedecer aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus. E a Bíblia diz que porque Jesus decidiu obedecer e passar por todos os processos que o Pai determinou, a Bíblia diz que o nome de Jesus foi exaltado sobre todo nome. Deixa eu te falar, vale a pena obedecer. Por um momento, muitas vezes você vai falar assim: cara, mas eu não estou vendo nada acontecer. Mas deixa eu te falar, se você decidir permanecer, a honra de Deus vem para a tua vida. Não tem como você obedecer e você não colher coisas extraordinárias da parte de Deus. É impossível quando você decide obedecer ao Senhor. Então para de viver uma vida medíocre e começa a viver uma vida na plenitude daquilo que Deus tem reservado para você. Talvez só falta isso, talvez só falta esse passo de fé, esse passo de obediência, para você começar a viver a plenitude. Amém? Quantos querem ser plenos aí? Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Isso, toma posse, cara. Estou profetizando aqui nessa noite sobre a tua vida. Eu quero que agora você vá lá para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4. Você vai ver esse Jesus, cara. Esse Jesus sendo tentado. Esse Jesus sendo provado no seu ego. E aí muitas vezes a gente não entende, cara, as coisas que a gente passa. É Jesus, é o Espírito Santo nos levando para esse lugar. Olha só o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Coloca na tela, por favor. Jesus foi então, presta atenção no texto. Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Ei, conduzido por quem? Não, me ajuda a pregar. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Talvez esse detalhe você ainda não tinha percebido. Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que chegou para Jesus e falou assim: vem cá, Jesus, que eu vou te tentar. Não foi o diabo que pegou Jesus e falou assim: olha, agora você vai passar por essa prova aqui, por essa tentação. Prova não, por essa tentação. Foi o Espírito do Senhor que levou Jesus até o deserto para ele poder ser tentado. Deixa eu te falar, o diabo, ele não tem poder na sua vida. Quando você está em Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, cara, o diabo ele não tem poder para fazer nada na sua vida. E se ele fizer,
é porque Deus deu a autorização. Lembra de Jó? É isso aí. Jó está lá, e aí o diabo começa a falar com Deus. Fala assim: mas o Jó, é fácil te adorar, né, Deus? Jó tem tudo, Jó é próspero, Jó é rico, Jó tem filhos, Jó tem propriedade, Jó tem gados, Jó tem um monte de coisa. É fácil? Porque é fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, sim ou não? É bom demais subir aqui no altar e contar testemunho de milagres, de superação, amém? E aí Deus vira e fala assim: não, beleza, eu conheço Jó. E aí Deus dá uma ordem para Satanás, fala assim: olha, você pode fazer o que você quiser na vida dele, porque eu conheço. Porque a Bíblia diz que, olha só esse texto bíblico, a Bíblia fala assim: olha, você está vendo lá o meu servo Jó, servo fiel. Meu Deus do céu, já pensou Deus poder falar para você, Gross? Está vendo lá o meu servo Gustavo? Está vendo lá o meu servo Leandro? Servo fiel. E aí a Bíblia diz que Deus fala assim: você pode tocar em tudo, só não toca na vida dele. E aí, meu irmão, Jó foi triturado. Se existia algum tipo de ego na vida de Jó, ele foi moído. Jó perdeu tudo de um dia para o outro. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu propriedades, Jó perdeu dinheiro. Será que se você perder dinheiro, você continua adorando a Jesus? Ou o dinheiro é o seu Senhor? Porque a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. E aí a Bíblia diz que o que sobrou na vida de Jó foi um caco de telha para ele poder se coçar as feridas. E além disso, sobrou também uma endemoniada de uma mulher do lado dele. Porque ela vira para Jó e fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Misericórdia. Aí Jó vira para ela e fala assim: não, se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é forte demais, cara. É você entender que Deus está no controle da tua história, da tua vida. Independente se você está sendo massacrado pelo seu ego, se Jesus está te moldando. Porque é isso que Ele faz. Ele não faz isso porque Ele quer te ver mal. Pelo contrário, Ele faz isso porque Ele quer te ver melhor. E se você está passando o que você está passando, é porque Deus te ama tanto que a glória dele vai ser manifesta na sua vida de uma forma sobrenatural. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: como pode você ainda adorar a Deus? Os amigos olhavam para Jó e falavam assim: não é possível. E Jó se manteve fiel ao Senhor, cara. Eu não sei porque eu estou falando isso, não tem nada programado, eu não ia nem falar de Jó. Mas eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. E Jó foi provado, e ele venceu. A Bíblia diz que Deus restituiu. Restituiu tudo que ele tinha perdido e ainda mais. É isso que Deus vai fazer com a tua vida, cara, se você decidir obedecer hoje. Aparentemente parece uma perda, mas se você permanecer, você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma forma extraordinária. E aquilo que você achava que tinha perdido, Deus vai te dar em dobro, Deus vai te dar em triplo. Sabe por quê? Porque quando você estiver neste lugar, o teu coração vai estar nele. E aí você vai estar preparado para receber tudo aquilo que Deus quer te entregar. Mateus capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve o quê? Fome. Jesus era homem. Jesus era Deus. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus. Consegue ver o diabo querendo tocar no ego de Deus, de Jesus? Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, tipo assim, tu é homem de Deus mesmo? Tu é mulher de Deus mesmo? Será? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, lhe afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira tentação de Jesus. O diabo toca naquilo que é físico, naquilo que é natural. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Pense você, a gente jejua 12 horas, a gente já quer comer tudo na nossa frente, sim ou não? Agora imagina 40 dias. Jesus estava com fome. E aí o diabo vem diante dele e fala assim: se tu és o Filho de Deus, olha que diabo abusado. Deixa eu te falar, querido, se o diabo tentou Jesus, você acha que ele não vai te tentar? Você acha que ele não vai colocar situações diante de você para poder te levar à vontade da sua carne? Entende? O diabo vai fazer isso. E a gente estava construindo o roteiro do espetáculo, aí conversando com a Vivi, e a gente pensou numa cena. Aí a Vivi falou assim: não, a gente podia colocar assim, assim, assado, as pessoas com cara de mal e tal. E eu falei assim: não, vamos fazer o contrário. Vamos colocar algo bonito. Porque a gente tem a noção apenas desse diabo com chifre, né? Com tridente na mão, com a capa preta. Sim ou não? Não. Mas na minha vida e na sua vida, muitas vezes ele vai se manifestar de uma forma bonita. Então você tem que tomar cuidado. É por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Por que Jesus venceu o diabo? Ah, porque ele era Jesus? Claro, mas ele era homem também. A Bíblia diz que ele se santificou durante 40 dias. Depois disso começa o ministério de Jesus. Então, entenda de uma vez por todas que eu e você, para nós vencermos o nosso ego, nós precisamos nos santificar. Amém? Porque quando você busca a santificação, cara, quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue lidar com o ego. As coisas acontecem diante de você e você fala assim: oh meu Deus. Como diz o Arthur, que é uma ovelha nossa aqui, ele fala assim, como é que ele fala? O evoluído sou eu. Entende quando você está cheio do Espírito Santo? Aí vem situações para poder provar o seu ego, para poder mexer no seu ego, você fala assim: o evoluído sou eu. Foi Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo. Transforma aí, dá uma ordem para que essas pedras se transformem em pão. Aí Jesus, cheio do Espírito, ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, quanto mais você comer a palavra dele, quanto mais você for cheio do Espírito Santo, mais você vai conseguir vencer as tentações, e mais você vai conseguir lidar com o seu ego. Amém? Versículo 5. Olha só. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, de novo, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Versículo 7. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Amém? Então o diabo ele vai tocar também numa área que eu estava orando e o Espírito Santo falou para mim sobre muitas vezes, cara, a gente não saber lidar com o ego, sabe por quê? Porque a gente tem dúvida. A gente tem dúvida se de fato é aquilo mesmo que Deus está dizendo. Você já sentiu muitas vezes Deus falando com você e você fala assim, cara, será? Será se não é meu pensamento? Será se não é as minhas emoções? Deixa eu te falar, quando você entende quem é o Senhor, quando você entende quem é o Espírito que habita dentro de você não pode haver dúvida. Você precisa ser movido por fé. Diga fé. E fé é certeza das coisas que não se veem. Amém? Fé é eu estar caminhando aqui e acreditar que aqui Deus vai colocar um degrau e eu não vou cair. E pela fé eu caminhar. Lembra de Pedro? Quando Jesus falou, vem cá, vem andar sobre as águas. Deus estava provando, Jesus estava ensinando para Pedro sobre fé. E aí Pedro tem uma atitude, ele decide sair do barco. E ele decide pisar nas águas. Quando ele pisa, ele não afunda. Porque a fé é isso, cara, é você pisar em lugares e saber que você não vai afundar. É você, Deus te dá orientações e você fala assim, cara, mas como que vai ser isso? Deixa eu te falar, você não precisa entender, o que você precisa é ir. O que você precisa é apenas perseverar. Deus muitas vezes gera em nossos corações projetos extraordinários, projetos grandiosos, e a gente não dá o passo de fé. Sabe por quê? Porque a nossa humanidade ela é limitada. Mas a minha oração, cara, é para que Deus coloque uma porção ainda maior de fé no teu coração a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto no meu espírito, cara, e eu quero profetizar para alguém aqui. O Senhor manda eu falar isso para alguém aqui nessa noite, que Ele já está colocando projetos grandiosos, e você ainda não deu o passo que você precisa dar. E Deus está falando para você, dê esse passo. Esse projeto fui eu que coloquei dentro do teu coração. Não tenha medo, vai. O recurso vai vir, pessoas vão se conectar, e esse projeto vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Recebe aí alguém, em nome de Jesus. E por último, para a gente orar. Versículo 8. Tornou o diabo a levá-la agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Muitas vezes a gente não sabe lidar quando a gente chega no alto monte. Sabe quando Deus começa a te prosperar, Deus começa a abrir portas, Deus começa a te abençoar, e aí você chega. O diabo levou Jesus até um alto monte. O problema do ego em mim e em você é isso. Quando a gente chega, a gente não sabe lidar. Aí tem pessoas que transformam a bênção em maldição. E isso é terrível. Quantas pessoas eu já vi chegando na igreja, pastor, me ajuda em oração, eu preciso disso, eu preciso dessas portas e tal, não sei o quê. Deus vai lá, abre todas as portas, escancara todas as portas. Quando a pessoa consegue, primeira coisa que ela faz é sair da presença de Deus, é sair da igreja. Ah, pastor, eu preciso, e a pessoa é intensa no ministério e tal. Deus começa a projetar ela, Deus começa a colocar ela no alto monte. Primeira coisa que ela faz, abandona o ministério. Você pode chegar
no alto monte. E eu quero profetizar isso. Deus vai te colocar em lugares altos. Mas você vai chegar lá com o coração correto. Você vai chegar lá sem ego. Entende? O ego no lugar certo. Você vai chegar lá no alto monte e vai falar como Jesus falou para o diabo. Falou assim, não, peraí. Eu sei quem eu sou. E eu não vou fazer isso que você está me pedindo. Eu não preciso disso. É por isso que a Bíblia fala, presta atenção, e nós já vamos orar. A Bíblia diz o seguinte, que é melhor o fim do que o começo. Amém? Sabe por quê? Porque no início é tudo flores. No início é mil maravilhas. Quem é casado aqui? Na lua de mel é top. Passou 10 anos. Você continua apaixonado pela mesma mulher e pelo mesmo homem? Se passaram 20 anos, ainda queima no teu coração, sabe, aquela paixão do começo, do início. Porque no início é fácil. É por isso que você vai ver, principalmente no Novo Testamento, o Senhor nos ensinando sobre perseverança. Diga perseverança. Porque o segredo, cara, do sucesso é em você permanecer. Já viu aquela figurinha que tem um buraco? São 2 buracos, 2 pessoas. Aí uma pessoa cava raso e já encontra uma pepita de ouro. Aí tem outra que está cavando mais fundo. Aí falta um pouquinho, mais uma pasada, ela encontrava. Só que o que ela faz? Ela desiste. E muitas vezes nós somos assim. A bênção de Deus já está, falta uma pasada só. E a gente desiste. Mas hoje eu quero declarar em nome de Jesus. O Senhor vai encher o teu coração, cara, com perseverança, com fé. Como os discípulos falaram, Senhor, aumente a minha fé. Que hoje você possa falar isso. Talvez você está com pouca fé. Só que o interessante é que a Bíblia diz que se você tiver fé de um tamanho do grão de mostarda, não é uma fé gigante, Giovanni. É uma fé pequena, mas é uma fé intensa. Amém? Eu sinto o Senhor falando aos corações aqui, cara, que pessoas precisam voltar para Jesus hoje. Pessoas precisam reconciliar hoje. Sabe por que a sua fé foi diminuindo, mas hoje Deus está como se o teu coração começasse a pegar fogo novamente. Eu sinto, de verdade, cara, poucas vezes eu senti o que eu estou sentindo hoje aqui. Eu sei que essa noite, muitas pessoas que estão aqui, eu não estou falando com a galera da internet não, eu estou falando com pessoas que estão aqui hoje, precisa dar esse passo de fé e falar assim, hoje eu estou voltando. Amém? Eu não vou mexer com o seu emocional, eu não vou pedir para você fechar os olhos, repetir uma oração. Não vou, porque a Bíblia diz que o nosso culto ele tem que ser racional. Amém? A fé é racional. Então, você sabe o que o Espírito Santo está falando aí dentro. Eu não preciso te chamar aqui na frente. Eu não preciso falar para você, olha, levanta a sua mão. Você sabe, é você e Deus. Sabe, então eu queria que você ficasse em pé agora. Quero orar por você. Quero te abençoar, cara. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite. Quero te agradecer pela tua fidelidade, Jesus. Obrigado porque o Senhor está falando. Eu sinto o Senhor aqui neste lugar. Eu sinto o Senhor ministrando. Eu não preciso nem falar, Deus.
porque eu sei que pessoas já estão sendo tocadas. Eu sei que hoje está havendo salvação aqui nesta casa. Pessoas com um chamado extraordinário, com um ministério incrível, vai voltar hoje. Eu sinto o Senhor abraçando, é como se o Senhor estivesse abraçando pessoas. Se você quiser chorar, pode chorar, você está em casa, fica à vontade. O Espírito de Deus está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Deus. Manifesta a tua glória, Pai, nos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Olha para mim. Continue com seu coração aberto, porque eu sei que Deus está fazendo grandes coisas hoje aqui. Amém? De uma forma muito racional, de verdade. Queria que você continuasse sendo ministrado agora. Pode sentar. E eu queria que vocês recebessem nossa intervenção artística com a Polly, falando sobre ego. Sabe o valor que tem, tantos espelhos ao redor, porque ainda não aprendeu a olhar para si. Eu realmente acho que você não sabe quem você é, mesmo usando tantas coisas para se reafirmar e se aparecer, tantas fotos, roupas, lugares. Mas existe uma forma que você sabe que tem como se encontrar. Ei, eu te vi quando você estava sozinha. Eu te vi debaixo da figueira. E diferente dos outros, eu não virei o rosto de você e não escondi minha face. Você agora entendeu? Entendeu que ainda que falem mal de você, você precisa reconhecer que é pior do que falam. Humilhação? Foi isso que eu passei naquela cruz e por você. Ah, se você olhasse nesse espelho como eu te olho, como minha imagem e semelhança, entenderia a sua identidade que eu te dei. Acho que agora você está se reconhecendo. Aquela pessoa que você tanto detestava, na verdade, era você mesmo. Mas esse não é um fim, é na verdade o princípio de um novo começo, de uma nova história e de um novo relacionamento comigo. Esse é o momento que eu quero gerar em você vida, o momento em que na sinceridade você se reconheceu e se aproximou do amor de Cristo, aquele que sara todas as feridas e cura tudo que está machucado na sua alma, porque viu o seu arrependimento. Quantos foram abençoados aí por essa intervenção? A Polly dançando, o Espírito Santo falando ao meu coração. Hoje eu quero que essas pessoas se olhem,
Porque hoje Deus está gerando em você a identidade que Ele sempre determinou sobre a tua vida. Talvez você tenha se olhado no espelho e você não está se reconhecendo. Não sei o que a vida fez, para os caminhos que você teve, os lugares que você frequentou, as pessoas que marcaram a sua vida e que talvez foi deturpando essa identidade. Mas hoje o Espírito Santo está falando para você, se olhe novamente no espelho. E você vai ver essa nova identidade que eu estou te dando a partir de hoje. De uma forma profética. Enquanto o nosso time de adoração canta uma canção aqui, cara.